começando o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje é um tema que tem tomado aí os noticiários durante toda a semana, que é a caravana migrante, onde milhares de pessoas estão saindo de seus países, Honduras principalmente, mas também gente de El Salvador, Nicarágua, Guatemala e até agora os próprios mexicanos, que estão se unindo a essa caravana e em direção aos Estados Unidos. Nós vamos comentar esse fato extraordinário e inédito, porque é a primeira vez que um grupo de pessoas sai encaminhada, unificada e organizada em direção aos Estados Unidos. Até então, esses migrantes saíam sozinhos, com poucas pessoas, famílias, passavam as fronteiras enfrentando os maiores perigos. E agora estão passando as fronteiras de maneira unificada, enfrentando exércitos e passando por situações dramáticas. É um drama humanitário de valor transcendental, como dizem os companheiros da língua hispânica, e nós vamos discutir essa realidade aqui com os professores do curso de História aqui da nossa universidade, Valdomiro Lourenço da Silva Júnior e o professor Valdir Rampinelli. Começamos então contigo, Valdomiro. Poderias passar para nós um pouco desse contexto, né, desses países da América Central de onde está saindo essa caravana? De mais nada, gostaria de agradecer, né, o convite aqui do IELA para participar. É uma satisfação, seria maior se não fosse o tema, né, um tema que causa grande sensibilidade, é uma crise humanitária realmente sem precedentes aqui na região. Quer dizer, tivemos coisas graves acontecendo, mas tem um ineditismo do formato, né, da forma assumida por esse processo, quer dizer, essas caravanas que estão se sucedendo. Teve uma primeira em abril, agora essa grande que acontece agora em outubro, e hoje, né, mais centenas de milhares de pessoas se unindo de diferentes países da América Central a essa onda migratória coletiva, né? Existem alguns fatores de ordem conjuntural, né, que explicam, e também fatores de ordem estrutural, de longa duração, digamos assim, né? Do ponto de vista conjuntural, existe um problema de escassez alimentar, uma insegurança alimentar muito grave, que tem a ver com problemas de ordem econômica, mas também de ordem climática. Desde 2014, essas regiões vêm enfrentando alterações secas, déficit de chuva, então tem um problema de produção. Mas como são economias bastante deficitárias, também tem pouca capacidade de importação dos recursos necessários para o provimento da população, e a população, de uma forma geral, está muito empobrecida. Quer dizer, são países, especialmente Honduras, mas também os países do entorno, quer dizer, que tem uma situação aqui que passa por um empobrecimento muito grave, muito agudo, né? São regiões que estão no mapa da fome das Nações Unidas e tem a ver então com uma grave escassez. Também tem um problema da violência, muito grave também. Quer dizer, Honduras especialmente é um país mais violento do mundo, 55 assassinatos a cada 100 mil habitantes, se não me engano, né? Quer dizer, são números extremamente alarmantes. É uma região do tráfico de drogas, a presença do narcotráfico muito forte, então recrutamento forçado de gangues, né, chamadas maras. Isso desestabiliza as famílias, desestabiliza a sociedade e causa uma crise social que, de fato, acaba levando ao desespero, né? Quer dizer, quando as pessoas são movidas a embarcar em uma caravana como essa, em um contexto totalmente inóspito, como todos sabem, né? Quer dizer, não é um contexto de aceitação de onda migratória, pelo contrário, todo o contrário, né? Então, é porque tem um movimento, tem uma situação tamanha de degradação social e econômica que acaba empurrando essas pessoas pelo desespero à migração, que é um direito humano fundamental, né? Isso que deve ser entendido e que está sendo desrespeitado sistematicamente, né? Do ponto de vista estrutural, quer dizer, existe aí, desde a independência, uma inserção desses países centro-americanos de forma, como alguns autores chamam, ou entendem a partir de um processo chamado de colonialidade do poder, né? Então,
autores como o Ramon Burros Fogo, mas especificamente quem cunhou essa expressão foi o Aníbal Quijano, cientista social peruano, que entende ou que observa um processo de manutenção de um status de colonialidade após a independência, que diz respeito, então, à reprodução por uma série de pressões políticas, geopolíticas, econômicas da posição subalterna dessas regiões, e que tem a ver, então, com a exploração in loco dessas regiões por países mais ricos, aí nesse caso especialmente os Estados Unidos, mas também com a assimilação de imigrantes que são inseridos socialmente de uma forma segregada, mas que executam uma série de trabalhos e serviços de forma barata, né? Então, ao longo de décadas, existe uma assimilação de trabalhadores centro-americanos nos Estados Unidos, e existe uma certa dependência também local das remessas de dólares que vêm dos Estados Unidos. E agora o contexto é de alteração, quer dizer, existem trabalhadores estabelecidos ali, mas o governo Trump, por questões econômicas, mas especialmente ideológicas, está bloqueando o ingresso desses trabalhadores que ali sempre estiveram. E é importante a gente trazer os números, né, até hoje. Por exemplo, os números dessa caravana migrante já passam quase de 10 mil pessoas. Além da primeira caravana que saiu de Honduras, já mais duas também estão saindo de outros lugares e indo para os Estados Unidos. E o governo Trump também essa semana declarou que está entendendo essas caravanas como uma invasão, né, e está preparando seu exército para impedir a entrada desses migrantes. A gente já colocou aí alguns elementos da conjuntura, né, através do professor Valdomiro, e eu queria que tu trouxesses, Rampinelli, um pouco também do caráter histórico, né, da dependência desses países e de por que efetivamente as pessoas escolhem ir para os Estados Unidos, né? Na verdade, a América Central se tornou independente, como falou o Valdomiro, em 1821, quase que como uma decorrência da independência do México. E era um país só, toda a América Central. A partir de 1839, um país se quebrou em 5, porque as oligarquias queriam ter os seus países. E aí passou a ser, então, governado por ditadores liberais, oligárquicos, que criaram a dependência da região em relação aos Estados Unidos. E os Estados Unidos sempre olharam a América Central como um apêndice, assim como o Caribe, assim como o México. Tanto é que os filibusteiros ocupavam o país. Houve muitas lutas, Sandino na Nicarágua, Farabundo Martí em El Salvador, na própria Guatemala. E nunca houve uma independência econômica em relação aos Estados Unidos. O que está ocorrendo hoje, o grande responsável são os próprios Estados Unidos, que ajudaram a tornar a região dependente, um capitalismo dependente, apoiaram as ditaduras regionais, incentivaram a pobreza, inclusive exportaram até missionários evangélicos para lutar contra o comunismo que aparecia na região, contra os grupos organizados que lutavam contra as ditaduras e, claro, criaram toda essa situação. Essa caravana é o resultado do aprofundamento do capitalismo dependente. A América Central nunca foi muito industrializada e o pouco que tinha foi sendo desindustrializado. Hoje nós temos uma data que é histórica na América Central, que é 1990, quando os sandinistas são derrotados eleitoralmente. E a partir de então, o que entra na América Central? Entra a indústria maquiladora, aquela indústria que ocupa uma mão de obra muito barata, que não traz tecnologia nenhuma e que não desenvolve a região. Por isso, esta caravana indo para o norte está mostrando, nós estamos dando para vocês uma resposta ao subdesenvolvimento que vocês nos deram.
e nós vamos pular as cercas que vocês põem à nossa frente. Com Walter Houdini, eu diria, assim como os Estados Unidos subdesenvolveu a América Central agora avança sobre os Estados Unidos. E diria mais, não há cerca que segure este povo. E eles tomaram uma atitude muito correta, que também é simbólica, quase que uma marcha popular. E o pior, eu diria, não é enfrentar a cerca que separa os Estados Unidos do México. O pior é passar pelo México, onde eles vão sofrer principalmente o assédio do narcotráfico, que quer este pessoal como mão de obra para trabalhar para si. Daí a razão de eles irem juntos, como uma autoproteção. E além do mais, não só enfrentar o narcotráfico mexicano, mas a polícia mexicana, que é altamente corrupta. Então, é a luta dos desesperados por trabalho, por comida e por um lugar ao sol. De quem tirou isso tudo deles? Os Estados Unidos. Ok, a gente então encerra esse bloco, já voltamos. Guarda aí. Solo se mojaron y en la orilla están secándose al sol, pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad. Fuego con llanto es vapor, vapor con viento no es nada, se va. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre essa caravana inédita que acontece pela América Central, passando pelo México em direção aos Estados Unidos. E vamos falar um pouco sobre a conjuntura, né, da América Central, basicamente Honduras, né, que a gente sabe que é de lá que partiu essa caravana, foi a primeira leva de pessoas saiu de São Pedro de Sula, ou Tula, que fica ali em Honduras, e eles estão vivendo uma situação de golpe, né, que viveram o golpe de 2009, a gente já falou muito sobre isso também aqui em vários programas, o golpe que aconteceu em 2009, que depois Mel Zelaya, e depois ainda tiveram duas eleições também marcadas pela fraude. A primeira eleição depois do golpe não teve a participação da esquerda hondurenha, eles decidiram não participar de uma eleição promovida por um governo golpista. E na segunda eleição, já quando a oposição se organizou, fraudada, né? Provavelmente fraudada e com grande manifestação popular. Então, além do que o Valdomiro colocou, a questão da segurança alimentar, a questão da violência provocada pelos grupos chamados maras, né, que são grupos gangues, pandilhas, também tem toda a violência do golpe, né, com relação à morte de jornalistas, de lideranças sociais, de sindicalistas, todos os dias em Honduras, né? E o que a gente vê também nessa caravana é que, no geral, quem fugia dos países em busca de vida melhor eram os jovens. E agora a gente vê as caravanas também com famílias inteiras, velhos inclusive, caminhando, passando por todos aqueles horrores ali. Então, Rampinelli, em que medida esse golpe, né, também aprofundou esse processo lá em Honduras? A cultura da violência na América Central é muito grande. O Rafael Cuevas Molina chega a dizer que é a região do mundo com os maiores níveis de violência. E essa violência vem de longe. Se a gente pegar a Guatemala, quando derrubaram o Jacobo Arbenz Guzman, em 1954, e ele foi deposto do poder pela Agência Central de Inteligência, pelo Departamento de Estado e pelo Pentágono, a Guatemala entrou num processo de violência muito grande. Nós poderíamos dizer que de 1954 a 1996, mataram na Guatemala pelo menos 220 mil baias.
sendo que nesta mortandade houve até genocídio de algumas etnias. 250 mil tiveram que fugir para o sul do México. E o exército da Guatemala, principalmente o grupo dos caibiles, que é um grupo organizado pelo governo e que depois vai dar assessoria aos cartéis das drogas no México, esse grupo é de uma violência extraordinária. E esses grupos se difundiram em toda a região. E com a crise do capitalismo, esses militares que vão saindo do exército vão se organizando em gangues e vão extorquindo as pessoas. E, obviamente, as pessoas não têm mais nada o que entregar, a não ser a vida. Por isso, a fuga. Na realidade, eles estão fugindo da própria morte. É como Morte e Vida Severina. Quem sai do sertão e vem para a cidade de Recife, vem em busca da vida, mas o que encontra pelo caminho é morte. E um verdadeiro rosário de morte. É o que eles vão encontrando, então, por esse caminho. E, claro, essas gangues, chamadas de mares, né? E o narcotráfico e a violência do próprio sistema não dá às pessoas outra alternativa. Muita gente vai fugindo da violência, outros vão para os Estados Unidos para encontrar o resto da família que está lá, outros vão na perspectiva de encontrar uma vida melhor, porque esta aqui já está perdida. Então, é uma chaga humana, é uma loucura o que se vê na América Central. Uma região linda, que não apenas é um istmo que liga a América do Sul à América do Norte, mas é uma faixa de terra que abraça 2 oceanos, onde viviam povos indígenas maravilhosos, onde se podia ter uma comunidade espetacular. No entanto, o responsável por tudo isso se chama o capitalismo dependente imposto pelos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, a América Central entrando na região de comércio dos Estados Unidos e não tendo outra saída a não ser produtos primários exportadores. Por isso, eles produzem o quê? Melão, abacaxi, tabaco e assim por diante. E nesse processo de colonialidade, né, Valdomiro, que tu se referias no primeiro bloco, é importante a gente lembrar que durante o governo de Hugo Chávez, né, que tentou um ataque a esse processo, né, de sair dessa lógica de estar sempre na dependência dos grandes países, que foi justamente criar a Unasur, criar a ONU Caribe também, né, que foram instituições criadas justamente para atender a América Central. E o próprio Honduras, que o Mel Zelaya, vindo de a oligarquia hondurenha, sendo ele um fazendeiro, né, se alia ao Chávez justamente para tentar dar um pouco de melhores condições de vida para o seu povo. E a morte do Chávez e todo o ataque à Venezuela impediu a continuidade disso tudo. Como é que tu analisas esse processo hoje ali na América Central, né? Esse processo de colonialidade do poder, agora mais aprofundado ainda e talvez quase como uma nova colonização? É uma situação assim, tem isso, quer dizer, tem um refluxo das forças progressistas latino-americanas, isso corrói muito políticas que poderiam melhorar a condição de vida das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres, né? Tem uma abertura aí para, como o Rampinelli disse, o capitalismo dependente, ou políticas que claramente não favorecem países que têm um parque industrial deficitário, que tem níveis de desigualdade social muito profunda, como são esses países da América Central. Outro golpe forte nessa região foi a crise de 2008. Uma região também muito dependente de remessas humanitárias, que vinha da União Europeia, parte dos Estados Unidos. O Barack Obama tinha uma política diferenciada em relação ao Trump, com críticas que nós podemos fazer, mas tinha uma certa sensibilidade, digamos assim, ao tratamento da região, que se perde quando o Trump assume, né? Então agora, inclusive, tem uma ameaça de se bloquear as remessas de recursos.
alegando-se que os países da América Central não estão dando conta de manter os imigrantes ali. Existem acusações de que certos setores políticos locais que pertencem a essas oligarquias estimulam também a migração, há acusações nesse sentido, porque tem essa dependência política e econômica das remessas que vêm dos Estados Unidos. Então, e aí a população fica no meio disso tudo, né? Quer dizer, sem perspectiva, sem possibilidade de acesso à educação, sem acesso a vias mínimas de sustento, são empurrados, como diz o Rampinelli, também como você colocou, nesse processo de desespero, né, de fuga para a tentativa de uma vida melhor ao norte, né? Então, essa situação atual é muito grave, porque essa situação de colonialidade, como você coloca, quer dizer, atinge proporções praticamente inéditas, né, de uma situação local insustentável, mas também sem acolhida dessas regiões tradicionais de recepção dessa população, que durante décadas migraram ou para o México, mas muito frequentemente para os Estados Unidos também. Então são pessoas ali, como você disse, idosos, mas muitas crianças também, que estão inseridas nessa caravana, que acabam assumindo um impacto político também bastante marcante, né? Então, aos olhos do mundo, aparece esse dilema. Então, é um processo, quer dizer, centenas de pessoas migravam tradicionalmente para essa região e eram frequentemente massacradas ou mortas por uma série de circunstâncias nesse trajeto. Agora o mundo é obrigado a abrir os seus olhos para esse movimento. As pessoas estão ali atravessando o México, passando todas as dificuldades. O México também extradita muita gente, proporcionalmente até, talvez mais que os Estados Unidos, menor em quantidade, mas em termos relativos da população também, a polícia e a política migratória mexicana, por conta especialmente da pressão dos Estados Unidos, é também muito dura, né? E aí agora tem toda uma expectativa sobre o que será, qual será o destino dessas pessoas ali chegando, né? A perspectiva é a pior possível, né? A ONU faz uma série de declarações, tem comissões e uma série de indicativos de que é necessário haver um acolhimento, necessário respeitar o direito das pessoas à migração, mas não tem uma efetividade no sentido de fato pressionar para que o México, especialmente os Estados Unidos, alterem ali a sua postura anunciada. E o que agrava mais a situação é o prenúncio das eleições parlamentares nos Estados Unidos, agora em novembro. E aí então o Trump está claramente querendo se colocar para frear um novo avanço democrata. E então todo esse turbilhão envolve essas pessoas que estão envolvidas nessa caravana. Muito bem, então vamos seguir com esse tema daqui a pouquinho, no próximo bloco. Adolfo Gili é professor da Faculdade de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Nacional Autônoma do México e também foi professor visitante em várias universidades estadunidenses. Adolfo Gili é articulista do jornal La Jornada, é assessor do Exército Zapatista de Libertação Nacional e esteve preso no México de 1966 a 1972, por duas razões. Primeiro, participou dos movimentos estudantis da década de 1960, que reivindicavam a democracia para o país e um novo mundo. E também esteve assessorando e participando da guerrilha guatemalteca, que lutava contra um Estado de segurança nacional. Adolfo Gili é autor de muitos livros, e o mais importante deles, a meu juízo, é A Revolução Interrompida, que ele escreveu quando preso na penitenciária de Lecumberri, que hoje é o Arquivo Nacional
na Cidade do México. Este livro é um divisor de águas na historiografia da Revolução Mexicana, porque Adolfo Gili analisa a Revolução dentro da perspectiva de luta de classes. Gili é um marxista trotskista. E este livro, então, vai marcar no México toda a história da Revolução Mexicana. Ele também viajou muito pela América Latina e esteve na América Latina em vários países em momentos muito importantes. Por exemplo, ele viveu na Bolívia de 1956 a 1960, quando a Revolução Boliviana estava indo para o seu final. Adolfo Gili hoje é um intelectual militante que participa de todos os movimentos no México, inclusive, com sua idade avançada, marcha pelas ruas do país, enfrentando o governo, enfrentando a exploração da classe dominante. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje falando sobre a caravana migrante, essa caravana que está caminhando desde a América Central até os Estados Unidos. E é importante lembrar, né, que algum tempo atrás a gente viu aí nas redes sociais, na mídia, a maneira como os Estados Unidos trata os migrantes que tentam passar a fronteira, inclusive prendendo crianças pequenas em jaulas, né, que foi também assombrou o mundo e tudo, e que ainda continua acontecendo, e que também acontecia na época do Barack Obama, que era bonzinho, mas não tanto. E agora o presidente Trump está dando declarações bem violentas com relação a essa questão da migração, inclusive anunciando, como já falei no início do programa, que ele considera isso uma invasão e já está deslocando uma tropa, segundo os jornais dos Estados Unidos, de 5.200 homens para a fronteira dos Estados Unidos com o México, justamente no caminho da caravana. Na opinião de vocês, essa atitude do governo estadunidense totalmente belicista vai levar talvez a um massacre dessa população? Como é que análise a gente pode fazer sobre essa postura dos Estados Unidos, Valdomiro? Assim, um detalhe que a gente tem que lembrar, pensando na responsabilidade, além de tudo que já foi colocado, quer dizer, uma das questões muito fortes ali da região da Centro-América, como é o tráfico de drogas, é um tráfico voltado para os Estados Unidos e para o Canadá. Tem uma demanda enorme ali de metanfetaminas e cocaína que passa por essa região e que também prejudica muito essa situação, né? Então, se tem um tráfico é porque tem um consumo enorme e não dá para dizer que esses países, os Estados Unidos, o Canadá, o México, eles não têm uma responsabilidade, especialmente os Estados Unidos, com o que está acontecendo, né? Mas eles se eximem dessa responsabilidade de forma absurdamente agressiva. De fato, é difícil mensurar o que pode acontecer, né? Existe uma expectativa muito ruim. Tem famílias ali, crianças desacompanhadas, inclusive, que estão participando, né? As que estão acompanhadas têm aquela expectativa de ficar com a família na cadeia ou com tutores temporários, é o que se anuncia, até que haja deportação, né? Então, assim, a gente que acompanha de longe se compadece muito. Se a migração é um direito humano fundamental, vale a pena insistir nisso. Os Estados Unidos se formam como um país de imigrantes e tem que lidar de uma forma adequada com essa situação, né? E não estão fazendo isso. Então, estamos muito alarmados com a possibilidade, então, de haver praticamente um genocídio, né? Eu estava lendo também ainda nos jornais dos Estados Unidos de que, inclusive, já existem milícias de fazendeiros armadas nas fronteiras também, né? Tu falaste no final do bloco sobre as eleições, né? Que são as eleições do meio do mandato, que acontecem as legislativas nos Estados Unidos. O Trump se elegeu nessa lógica da América para os americanos, muito para dentro de si, e também exacerbando uma certa política de ódio contra os migrantes
que vai gerando uma bolha de violência, né? Tu acreditas que isso também tem influência na maneira como os próprios estadunidenses vão receber essas pessoas? Tem influência. E do ponto de vista político, quer dizer, como você disse, ele se coloca como alguém que se volta para os interesses locais, interesses estadunidenses, e de certa forma ele tem que dar uma resposta aos apoiadores, né? Então tem essa coisa da contradição, essa possibilidade de contradição em relação àquilo que ele pregou, essa política anunciada de combate mesmo à imigração, e ser coerente em relação a isso, né? Então tem toda uma preocupação de impedir uma desestabilização do poder político, das bases políticas fundamentais, que são de cariz conservador, né, do governo Trump. E ali o que complica a situação, quer dizer, tem toda a disputa política local, a presença, as pressões dos democratas, nem sempre tão humanitárias assim, tem os seus interesses também que dizem respeito ao retorno ao poder e tudo mais, né? Então essa disputa política local dos Estados Unidos e as bases do discurso, as bases de apoio político do Trump, quer dizer, de certa forma condicionam ali a forma de ação do governo federal, né? Então existe um prenúncio de um endurecimento, de um recrudescimento muito grande com relação a esses imigrantes, né? Quer dizer, ali é simbólico, né? Deixar passar essa caravana vai ter um impacto político que o Trump não quer aceitar. E isso que preocupa. Então, o que se coloca aos observadores internacionais é isso, quer dizer, não tem nada que indique que vai ter uma virada humanitária da política migratória norte-americana. Pelo contrário. Né? Porque os migrantes que migram sozinhos, ou eles são pegos na fronteira, são assassinados, são enterrados no deserto e não passa nada, como se diz, não? Mas agora uma coluna de gente que já quebrou muro, já quebrou cerca e está indo em frente. Rabenelli, esse recrudescimento, né, de políticos, não só nos Estados Unidos, mas também em vários países da América Latina, inclusive no Brasil, de políticos voltados para uma proposta mais autoritária, isso também não pode levar outros países da América Latina a uma leva desesperada? Quer dizer, nós estamos vivendo aí o ataque sistemático à Venezuela, né, o Equador voltando ao neoliberalismo desenfreado. Então, assim, todos os países também da América do Sul entrando numa lógica que pode levar as populações também a uma crise desse nível. O que tu me dirias? Na verdade, nós estamos assistindo uma crise do capitalismo mundial. E sempre que há uma crise capitalista, a classe dominante tenta preservar o seu poder de acumulação de riqueza. Por isso, o que eu vejo nessa caravana é também luta de classes, de povos contra povos, de nações contra nações. É a América Central se levantando e dizendo: nós queremos o que nos é de direito, nós queremos o que vocês nos roubaram. E contra a imigração, Elaine, não há força que dê conta. A gente pode observar como a África se meteu mar adentro e deserto afora e vai ocupando a Europa de todas as maneiras. E eles vão para onde? Eles vão para o lugar que os subdesenvolveu. Claro. Cobrando historicamente o subdesenvolvimento imposto. Por isso, por mais que o Trump ponha soldados, levante muro, é claro, vai matar gente, vai impedir, mas de todas as maneiras isso vai pressionar e vai dizer o seguinte: nós queremos sobreviver, nós estamos lutando pela vida. Quanto à fronteira, a fronteira dos Estados Unidos, claro, muito perigosa. Tanto é que ao longo do Arizona, são lá 600 quilômetros, os fazendeiros que se armam para matar os imigrantes são os mesmos fazendeiros, chamados de fazendeiros sem vacas, que permitem que o tráfico entre e que põem as drogas nas suas fazendas e que daí fazem toda a distribuição para o território estadunidense. Então esses fazendeiros, aliados do Trump, impedem as pessoas, mas permitem que a droga entre.
São eles que ganham dinheiro com isso. São aqueles chamados de os narcos gringos. Então eu tenho a impressão que isso é uma luta não só da América Central com os Estados Unidos, mas aqui na nossa região também. E não adianta o atual presidente brasileiro colocar o exército na fronteira, impedindo que venham para cá bolivianos ou que venham para cá venezuelanos. Não é assim que se resolve o problema. O problema tem que ser resolvido de outra maneira, ajudando esses povos a resolverem os seus problemas. Nós, quando explorávamos o gás da Bolívia e a gasolina da Bolívia, nós trazíamos os bolivianos para trabalhar na periferia de São Paulo. Quando o Evo Morales nacionalizou essa riqueza, possivelmente veio menos gente para cá. Por isso, nós temos que buscar um equilíbrio aqui na nossa região, não um explorando o outro, mas tendo o Mercosul, tendo a Unasul, que você falou, tendo a CELAC, tendo todos esses organismos que não sejam só de governo, mas de povos, porque isso é importante. Lembro que em 1826 o Bolívar, no próprio Panamá, na América Central, criou o Congresso Anfictiônico. O que era o Congresso Anfictiônico? Senão a busca da pátria grande, para a gente buscar essa unidade e resolver todos esses problemas que hoje estão aí. Mas essa é uma coisa que está meio muito distante, né? Em função justamente desse recrudescimento das políticas de direita na América Latina. Mas é importante lembrar, o Valdomiro levantou uma questão sobre as eleições legislativas nos Estados Unidos, é que esse ano já se inscreveram para votar, porque lá nos Estados Unidos é diferente, né? A pessoa tem que se inscrever a cada eleição, 5 milhões de latinos. 5 milhões de latinos é uma expressão importante do eleitorado estadunidense. Então, essa contradição que o Valdomiro levantou aqui, que o presidente Trump vai ter que lidar com isso, vai se expressar aí também, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem que dar algo para os seus aliados, ele tem uma massa de latinos lá que, né, quem quiser ver qual é o papel do latino-americano nos Estados Unidos, é só assistir o filme Um Dia Sem Mexicanos. É sensacional e dá uma ideia do poder que a comunidade latina tem dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque são os trabalhadores, né, que é quem produz e gera valor de verdade. Bom, a gente já volta, tá bom? Então, com o nosso programa Pensamento Crítico, trazendo para vocês aí uma boa dica de leitura, né, sobre essa região América Central. E aqui o Rampinelli trouxe para a gente a trilogia do Miguel Ángel Asturias, que é um importantíssimo escritor da América Central, da Guatemala, inclusive foi já Prêmio Nobel de Literatura. E esses três títulos aqui, nesses três títulos, Viento Fuerte, Aliança, El Papa Verde, Aliança Tres Losada, Los Ojos de los Enterrados, são livros onde ele conta a história do papel da United Fruit dentro da América Central. A United Fruit, que é essa empresa estadunidense, né, que tomou conta daquele espaço ali como uma grande fazenda, né, e que foi a partir da exploração desses trabalhadores que surgiram as grandes revoluções, as grandes revoltas na América Central. Então, quem quiser conhecer mais esse espaço, está aqui na literatura, uma excelente oportunidade. E também o nosso instituto tem um livro chamado O Caribe, né, que envolve uma parte daqueles países ali, e que conta um pouco também desse espaço geográfico tão pouco conhecido entre nós. Então também temos esse livro aqui, que é aqui em português, né, pode ser, mas muitos dos livros do Miguel Ángel também tem em português, né, então vocês podem procurar aí.
Gente, então nesse nosso último bloco vamos tentar dar um fecho aí a esse tema, né, das migrações, que é tão dramático, porque na verdade quando a pessoa precisa sair do seu lugar para encontrar um lugar melhor para viver, tem um drama humano aí muito forte. E isso não é só agora, né, na Honduras, não é na Venezuela, nem no próprio Brasil tem gente que vai para os Estados Unidos e passa por tudo isso também. Então, Valdomiro, queria que tu me falasse um pouco sobre isso mesmo, né? O próprio processo geral das migrações aí, que a gente pode esperar nesses novos tempos. O continente americano tem sido palco, né, desde o período que a gente considera a modernidade como um fluxo de um palco realmente de recepção de trabalhadores, né? Trabalhadores europeus, mas com destaque para trabalhadores africanos, mais de 12 milhões que foram traficados para as Américas, para o Brasil, mas também para diferentes regiões do Caribe e também para os Estados Unidos. É uma região então de trânsito de trabalhadores de diferentes modalidades de exploração que são integradas dentro do desenvolvimento do capitalismo, né? Existe uma combinação entre diferentes modalidades de exploração do trabalho que vai desde o trabalho compulsório, ficando aqui no caso das Américas, no caso da escravidão, mas passou por trabalho compulsório indígena muito forte, muito grave, em diferentes regiões, inclusive na América Central. No século XIX, uma revivescência, inclusive, do que foi o repartimento do período colonial, com trabalhadores sendo engajados na produção de itens agrícolas de uma forma bastante coercitiva, digamos assim. No século XX existem vários movimentos, né, da América Central para os Estados Unidos, mas várias correntes migratórias locais, né? Além daquelas migrações que vêm da Europa para o Novo Mundo, naquele processo de transição da mão de obra livre, da mão de obra escrava para livre, mas no século XX existem então vários movimentos localizados, né? Mais recentemente a gente observa para o Brasil também uma entrada muito grande de haitianos, como o Rampinelli colocou, de bolivianos, teve um movimento também, e diferentes procedentes de trabalhadores que vêm tentar novas condições de vida, né? Isso nos diz que o problema da migração é um problema que deve ser visto necessariamente com um olhar transnacional, né? Existe uma combinação de aspectos que interliga os diferentes países no sistema interestatal e que coloca os países em lugares hierarquicamente diferenciados no conceito da economia global, né? E as populações são levadas a emigrar sempre que acontece um grande desastre decorrente de intempéries climáticas, decorrente de conflitos armados ou de grande problemas de ordem econômica, como que a gente está observando nos dias de hoje, né? Então, como nós vivenciamos isso muito diretamente no Brasil, quer dizer, necessariamente existe, ou deve existir uma empatia, né, com relação a esse dilema fundamental que está acontecendo ali na América Central, que, como eu disse, esse movimento da caravana é novo, né? E nos toca de forma muito grave, faz parte desse processo originário, né, desde a colonização, de trânsito de trabalhadores em condições muito precárias de subsistência, né? Então, o que dá para dizer é que existe uma necessidade de lidar com essa situação, não só, quer dizer, com pressão aos Estados Unidos, o mundo deve estar atento a isso, todos nós devemos nos colocar no sentido de proteger os direitos fundamentais dessas pessoas que estão ali buscando uma vida melhor, né? E tu, Rampinelli, o que me diz? Quer dizer, isso que o Valdomiro diz é muito importante, essa coisa da empatia e tal, mas como eu falei, a gente está vivendo um momento de crise do capital em que vai se aprofundar, e quando é aquele velho ditado, né, quando a fome entra pela janela, a empatia, a solidariedade vai correndo pela outra. O que tu acha? O que vai dar nisso aí? Olha, Augusto Sandino, o homem que levanta os nicaragüenses em 1927
até 1934, contra a presença estadunidense, era um imigrante. Tanto é que ele foi trabalhar nos poços petrolíferos mexicanos de Tampico, arrumou lá muito dinheiro e trouxe para fazer a revolução. E qual era o objetivo de Sandino? Criar uma nação. Criar uma nação onde o povo daquela nação vivesse no seu território, que não precisasse sair, porque ele teve que sair. Então é histórico isso na América Central. E o Sandino dizia, nós não podemos ter uma nação onde a gente viva bem, enquanto há um imperialismo que nos explora. Eu estou falando de 1927 a 1934. Esta realidade está hoje posta na América Central. A América Central não fez nem sequer a Revolução Democrático-Burguesa, aquele processo de industrialização. Tanto é que no Brasil, Valdomiro, nos anos 70 e 80, muita gente não entendia por que havia guerrilha na América Central. Porque eles estavam lutando contra oligarquias, contra um governo oligárquico, primário, que ainda exportava para fora melão, café, tabaco, melancia. Não tinha nenhum processo de industrialização e o desemprego era enorme e continua enorme. Tanto é que os donos da América Central geralmente moravam em Miami, falam espanhol com sotaque. Os filhos estudam nas escolas dos Estados Unidos. A América Central, para esses governantes, é vista como a sua colônia. Fazenda. Fazenda. Isso começou a mudar um pouco a partir da Revolução Sandinista na Nicarágua, em 1979, e da guerra em El Salvador, e da guerrilha na Guatemala. Então eu vejo que é um enfrentamento muito grande. E o capitalismo internacional, claro, trabalha com o ódio aos pobres, o ódio aos miseráveis. Eles são os sobrantes da humanidade. O Trump e os governos europeus, e agora o governo brasileiro, se pudesse, eliminaria esses povos, porque são povos que só trazem dissabor à classe dominante. Mas é bom que o governo dos Estados Unidos, que o governo brasileiro e que os governos europeus saibam que este mundo tem vitalidade, tem movimento, tem luta de classes. E esses povos estão se levantando, estão em marcha. E vão pular os muros da humanidade. E não há força que resista a esses povos que querem sobreviver, que querem trabalhar, que querem ter dignidade. Portanto, Trump e Bolsonaro, se preparem. Não haverá paz enquanto houver miséria, seja na América Central, seja na América do Sul. E é bem importante a gente lembrar, a história nos ensina, né, que quando todas as forças neoliberais diziam que tudo estava acabado e a história tinha terminado, os zapatistas se levantaram no México em armas, né, inaugurando uma nova forma de resistência. E agora, nessa caravana migrante, mesmo com toda a indústria do ódio, né, que circula pelas redes sociais, WhatsApp, televisão, jornal, toda a indústria do ódio ao pobre, tem se visto momentos fantásticos de pessoas pobres do México que esperam a caravana passar, que jogam comida, que mandam trazer para os seus quintais para que vão dormir lá, que tomem um banho. Então, assim, tem aparecido também momentos incríveis de solidariedade humana entre os próprios pobres, né? Claro. Então, o povo está caminhando, a vida está caminhando, e a vida só quer uma coisa, viver. E se para isso precisar arrebentar os muros, ela vai se expressar dessa forma. E nós estamos acompanhando a caravana migrante, solidários a toda essa gente que caminha em busca do bem. A gente vai ficando por aqui, mas a gente volta. Tchau!